Olá, meu querido Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, meu primo Zé. Olá, Bel, minha prima querida. Zé, querido, vamos continuar a falar daquele assunto delicioso e fascinante que é a nossa consciência. Eu quero saber hoje como é que se avalia a consciência. A questão de como se avalia a consciência é muito interessante mesmo. Do ponto de vista clínico, a consciência é avaliada de uma forma muito intuitiva. É o que qualquer um de nós faria. Os médicos têm seus métodos já mais ou menos codificados para isso aí. Mas qualquer pessoa que encontra alguém caído no chão, por exemplo, de olhos fechados, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar: oi, você está bem? Se a pessoa abre os olhos, olha para ela e fala: estou bem sim, só resolvi deitar no chão, ótimo, está consciente, está perfeito, né? Mas se ela não abre os olhos quando você chama, você vai dar um cutucãozinho nela. Se a pessoa abre os olhos, você pergunta: está tudo bem? E ela não responde, ela abriu os olhos, mas ela não respondeu. Então, tem alguma coisa um pouquinho diferente. Então, você dá um beliscãozinho nela, de leve, não para machucar. E ela responde: ai, você também me machucou. Ótimo, tá certo? Mas se ela não responde aquele estímulo doloroso, tem alguma coisa errada. Enfim, os médicos fazem mais ou menos a mesma coisa. Eles avaliam a consciência através disso. A abertura dos olhos, por exemplo, é algo importante. Quando você acorda do sono, a primeira coisa que você faz é abrir os olhos. Então, abertura ocular, né? E depois, você tem que falar, você tem que estar orientada, você tem que mexer as mãos, os pés. Então, a consciência é avaliada na parte clínica, né? Mais ou menos desse jeito, como eu disse para vocês. Então, esse tipo de avaliação, ele depende da pessoa ter impulsos sensoriais e resposta motora. Impulsos sensoriais, eu falo com ela ouve, e como ela ouve, ela recebe um impulso sensorial luminoso, né, para ela abrir o olho e ver, e ela tem uma resposta motora. Abrir os olhos, as pálpebras, né, é uma resposta motora. Falar é uma resposta motora. Você mexer os braços e as pernas é uma resposta motora. E quando a pessoa não pode fazer isso, né? Como é que avalia a consciência de alguém que não abre os olhos, não fala, não se mexe? É uma questão complicada. E existem métodos hoje que nós podemos utilizar, que são a ressonância magnética funcional e também o próprio eletroencefalograma, em alguns aspectos, ele pode auxiliar, principalmente, por exemplo, através da onda P300, a nós identificarmos atividade possivelmente consciente num ser humano que nós não conseguimos saber se ele está ouvindo realmente ou se está enxergando, e nem podemos saber se ele tem resposta motora, porque ele não tem. Então, aparentemente, ele não tem resposta motora. Então, isso é muito interessante, porque nos remete para um mundo que não existia antes das UTIs. Antes das UTIs, as pessoas que tinham lesões cerebrais graves evoluíam inexoravelmente para a morte. Mas depois das UTIs, nós passamos a ter pessoas que sobreviveram a estados de coma, e isso só foi possível a partir do momento que nós passamos a utilizar respiradores artificiais. Os respiradores artificiais e as UTIs
são uma intervenção humana no processo de morrer, de forma que essas pessoas nós passamos a ter pessoas que, por exemplo, sobrevivem, elas abrem os olhos espontaneamente, mas você passa perto delas, elas não nem acompanham, ou às vezes até acompanham, mas você não consegue obter um padrão em relação a isso. Essas pessoas estão tendo episódios conscientes ou não? Muito provavelmente sim. E isso foi identificado através de estudos de ressonância magnética, em que se utilizaram paradigmas, que são experimentos, que demonstraram que essas pessoas são capazes de pensar, né? E que emoção elas podem ter? É uma situação muito difícil e que exige pesquisas clínicas muito aprofundadas e sérias, porque existem milhares de pessoas nessas condições. E nós precisamos cuidar delas, oferecer para elas uma qualidade de vida, mesmo sem nós podermos nos comunicar diretamente com elas. Outras oferecem uma certa possibilidade de comunicação. É possível comunicar com elas. Às vezes até por abrir e fechar os olhos, só isso. E elas conversam. E dizem o que sentem. Então, avaliar a consciência é uma coisa muito complicada. Existe uma avaliação clínica que é importantíssima, que é mais ou menos aquilo que eu já falei para vocês. E existem essas avaliações mais detalhadas, que são individualizadas e ainda inacessíveis para a grande maioria das pessoas que está nessa condição. E o sonho, doutor José Reinaldo? O sonho é consciente? O sonho. O sonho é uma experiência consciente. Ele não vem dentro daquele arcabouço inicial que eu falei. A consciência, ela não precisa nem ser provada em certos aspectos. Por exemplo, eu sei que você está consciente, você sabe que eu estou consciente, mas quem está dormindo, eu posso falar no ouvido dele ou acender uma luz, ele não. A percepção sensorial dele pode estar abolida completamente, assim como a resposta motora. Não é verdade? Só que quando a gente acorda, a gente tem a lembrança perfeita daquilo que aconteceu. E às vezes até a gente resolve problemas. Vocês estão vendo esse mezanino aqui atrás? Isso aqui é o meu observatório. Esse ambiente que eu estou aqui era para ser outra coisa na minha casa, que eu estava construindo. Uma bela noite eu sonhei com uma solução. Existia um problema aqui, eu sonhei com uma solução. Cheguei aqui, chamei o pessoal e falei, ó, dá para fazer isso? Eles falaram, nossa, dá para fazer. Mudou a casa. Foi num sonho, tá certo? Quem já não passou por essa situação de ter pensado alguma coisa interessante durante um sonho? Só que, para quem estivesse olhando para ele não tinha consciência. Ele estava dormindo, né? Então, o sonho é uma experiência consciente. E pode ter muita coisa parecida com aquelas pessoas que eu acabei de falar, que estão no estado vegetativo persistente, chamado estado vegetativo persistente, ou também no estado de consciência mínima. Então, o sonho é uma experiência consciente. E é muito interessante que a gente analise isso e estude isso a fundo. E como abordar cientificamente a consciência? Até 2 décadas atrás, a maioria dos cientistas diria que a consciência não está acessível ao estudo científico. Mas existem os teimosos, entre eles o Tononi, Giulio Tononi, um italiano, e existem vários outros, que foram atrás disso aí. E hoje nós sabemos que a consciência pode ser estudada de forma científica, rigorosa, embora isso seja muito difícil. Nós não sabemos no cérebro onde é que a consciência ocorre.
E nós sabemos, por exemplo, que a consciência não depende do número de neurônios no nosso cérebro. Olha que coisa interessante, né? O cerebelo, antes disso, o cérebro deve ter uns 86 bilhões de neurônios. A grande maioria deles, a enorme maioria deles, não está na córtex cerebral, como todo mundo pensa. Está no cerebelo, aqui atrás. São 16 milhões na córtex e o resto no cerebelo, aqui atrás. Acontece que se eu tirar o cerebelo de alguém, um tumor enorme, eu sou obrigado a tirar o cerebelo, no dia seguinte, quando acordar da anestesia, ele vai acordar. Se ele não tiver outras complicações, ele vai acordar, ficar acordadinho, vai falar, vai entender o que eu falo. Ele tem consciência plena, só que ele vai ter grandes dificuldades motoras para articular a fala, para olhar. Ele vai ter dificuldades, principalmente motoras, embora outras também possam, cognitivas, pode ter um monte de coisinha. Mas a consciência ele terá. Então você vê, eu tiro a maior parte dos neurônios do cérebro de alguém, na verdade não é do cérebro, é do encéfalo, e ele continua consciente. Muito provavelmente a consciência depende de um circuito chamado tálamo cortical. Envolve os tálamos, que são duas bolotas de células dentro do cérebro, profundamente localizados, e as conexões do tálamo se fazem com o resto do corpo através da medula espinal e para a córtex cerebral. Então ele é uma estação intermediária. Esse circuito entre o tálamo e a córtex cerebral, esse conjunto que provavelmente é responsável pela consciência. Agora, como que é isso? O cérebro, na verdade, ele tem duas características fundamentais. Uma se chama segregação. Isso significa o seguinte: existem milhares de regiões do cérebro, às vezes maiores, às vezes muito pequenininhas, tamanho de um dedão assim, de uma unha, que são altamente especializadas. O cérebro é todinho loteado disso. Tem gente que já disse que é a nova frenologia. Não é verdade. Mas o cérebro é segregado em pequenas porções altamente especializadas. Só que elas não são unicamente especializadas. Elas podem assumir papéis diferentes, mantendo a sua especialização. Então, essas regiões especializadas, elas são integradas. Uma conversa com a outra. E é dentro desse contexto de segregação e integração altamente definidos e onde se analisam causas e efeitos entre essas regiões, é com isso que nós podemos medir a informação que é gerada a partir dessa integração de áreas segregadas. Então, é diferenciação e integração. Tudo isso dentro do contexto da informação. A informação é uma definição que hoje permeia praticamente tudo que a gente estuda. E a consciência só pode ser medida através da medida das informações, da informação que é gerada a partir dessa integração entre áreas especializadas. Acontece que tem aí porém. Essa medida é incrivelmente difícil, do ponto de vista teórico e até experimental. Porque ela escala rapidamente as contas, a matemática para isso vai para o infinito. E supera a capacidade de computação dos maiores computadores que nós temos hoje. Então, nós temos grandes dificuldades teóricas e práticas. No entanto, já existe um conhecimento enorme sobre isso aí.
E aos poucos nós vamos decifrando essa questão, né? E mais para frente nós vamos conversar sobre a consciência não humana e talvez da inteligência baseada no silício, não é? A nossa inteligência é baseada no carbono, que é o carbono que nos forma. Mas os nossos computadores que nós criamos, eles são baseados no silício. Mas isso é uma questão para outro dia, né, Bel? Não dá tempo para fazer tudo. Um beijo. Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, nós agradecemos muito as suas respostas e a sua presença, ainda que à distância. Eu espero que um dia seja presencial o nosso vídeo, ainda que à distância, aqui, na nossa Janela da Paulista. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live